Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Este santo nasceu em uma cidade, né, chamada Pietrelcina, onde todos também a conhecem pelo fato do seu nome, né? Estar contida essa cidade, Pietrelcina, mas num povoado chamado Benevento. Seu nascimento se deu no ano de 25 de maio de 1887. Então, São Padre Pio, ele era um dos filhos, né, um dos 7 filhos do casal chamado Grázio e Maria Josefa, né? Desde pequeno, São Padre Pio também já tinha essa intimidade com Jesus, com Nossa Senhora, mas principalmente através do seu anjo da guarda. Então, qual era o relacionamento com o São Padre Pio, com o seu anjo da guarda? Ele o tinha como um grande amigo, então conversava, via o seu anjo da guarda também, e além disso pedia a sua intercessão, né, nas suas missões, nas suas dificuldades, nas suas tribulações. E mais tarde, como sacerdote, ele vai estar orientando também os fiéis a fazerem a mesma coisa, né? Então, assim, a Jesus Eucarístico ele tinha um grande amor, né, pela Santa Eucaristia, pela Santa Missa também. Amor também a Nossa Senhora, há relatos de que ele via e conversava com Nossa Senhora também, mas ele também tinha um grande amor a São Francisco de Assis, o que mais tarde vai refletir na sua vida também como sacerdote, né? Então, São Padre Pio ele era diferente das outras crianças. Por quê? Porque enquanto as outras crianças estavam brincando, né, passavam um tempo lá fazendo as suas brincadeiras, Francisco Forgione, como era chamado antes de ser chamado São Padre Pio, ele simplesmente preferia ir para a igreja, né, e lá na igreja buscava rezar por si, rezava pelas pessoas, também ajudava as outras pessoas. Era com isso que ele gastava grande parte do seu tempo, né? E olha só o que acontece. Em 1903, quando ele já tinha 16 anos, né? Acontece que ele sente o chamado de Deus no seu coração. Então ele se torna clérigo da Ordem dos Capuchinhos. Então ele faz todo aquele processo, né, durante aquele ano de 1903, e quando chega em 1904, ele faz os seus votos simples, né? Então, quando chega no dia 10 de agosto de 1910, ele é ordenado sacerdote. Mas ele tem muitos problemas de saúde. Inclusive, quem já assistiu o filme de São Padre Pio, onde relata bastante um pouco aí da sua história, da sua trajetória, pode perceber que, em muitos momentos, ele sai daquela cidade, né, onde ele se encontrava, de Pietrelcina, e vai para a casa da sua mãe, para ser tratado de diversas enfermidades. Então, problema de saúde acometia ele a todo momento, né? Então, em 4 de setembro de 1916, ele chega na cidade chamada San Giovanni Rotondo. Hoje, essa cidade é onde se encontra, por exemplo, um santuário dedicado a ele e também onde se encontra o corpo dele, né? O corpo de São Padre Pio. Nessa cidade, ele chega lá neste mosteiro, né? E ocorre que aquelas enfermidades nunca deixaram São Padre Pio. Então, ele tinha febres, por exemplo, aí de 50 graus Celsius, né? Então, não tinha um termômetro, por exemplo, o termômetro que utilizamos hoje, né? Não era suficiente para medir, por exemplo, uma febre nessa proporção. E diversas outras realidades que ele sofria, né? Então, essas enfermidades o acompanharam ao longo de toda a sua vida, até o ano de 1968, que foi o ano da sua morte, onde vamos falar mais tarde, né? Bom, mas algumas coisas que Padre Pio sofria na própria vida, na vida espiritual. Por exemplo, apanhava do demônio, né? Há relatos sobre isso, apanhava do demônio à noite, era jogado contra a parede, era jogado no chão, amanhecia todo arranhado. Fruto de quê? Fruto da sua intimidade, da sua adesão a Cristo, né? Da sua adesão a uma vida vivida na graça. E o que deixa muito claro era a devoção, né? E que estava começando a surgir, mesmo ele ainda estando vivo, muitas pessoas vinham de longe para se confessar,
para se encontrar com o Padre Pio. Então, algumas coisas assim, marcavam muito aí a sua vida, né? Por exemplo, 1918, propriamente aí no dia 5 de agosto, nós tivemos o milagre das chagas. Então, Padre Pio ele recebe uma chaga que ocorreu com Santa Teresa d'Ávila e com São João da Cruz, que foi o quê? Foi ter o seu coração transpassado, né? Então, doía muito, era muito dolorido. Mas somente os grandes santos, os grandes místicos tiveram essa graça aí ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada espiritual. E com São Padre Pio não foi diferente. Então ele, além da chaga no coração, ele teve os estigmas, né, que a todo momento ficavam visíveis, mas tinha um momento também que desapareciam. Mas sangrava bastante, principalmente na hora da Santa Missa, né? No momento que ele estava erguendo a Eucaristia, as chagas começavam ali a sangrar. E muitas pessoas iam ao seu encontro, né? Sobretudo para recorrer aí ao sacramento da confissão, que era o que São Padre Pio considerava, como é que eu posso dizer, algo bem forte nele, né? Era o sacramento da confissão. Então ele passava horas e mais horas atendendo várias pessoas. Há inclusive um relato, né, que é um outro dom que São Padre Pio tinha, um relato da clarividência. Houve uma mulher, né, que chegou para se confessar com São Padre Pio, e ele pediu que essa mulher fechasse os olhos e perguntou para ela: "Minha senhora, o que vês?" E ela relatou, né, que ela via uma praça, né, cheia de gente, uma multidão muito grande. Ela diz que via também bispos, padres, né, muitos bispos e muitos padres nessa praça, e que havia um homem, né, um papa, que estava sendo direcionado à cátedra. E ela diz que a multidão aclamava muito esse papa, né? E aí ela perguntou para São Padre Pio: o que significa isso? O que quer dizer isso? Aí São Padre Pio falou para ela: este foi o homem que se tornaria papa, mas que você abortou. E naquele instante essa mulher caiu desmaiada ali diante do confessionário. Então são esses dons, né, de clarividência que São Padre Pio tinha. Também tinha o dom de bilocação, como Santo Antônio de Pádua, que também teve este dom, né? Então o que é o dom de bilocação? É a capacidade de estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Então é uma graça extraordinária, né? Hoje em dia a gente não tem relatos, né, no mundo de alguém que seja desse jeito. Mas São Padre Pio, como um santo recente, passou por isso. Então é o dom de bilocação que ele tinha, além, claro, de clarividência também. E através das chagas dele, né, através do sacramento da confissão, muitos milagres, muitas curas, muitas libertações aconteciam também. Então, São Padre Pio também foi o primeiro sacerdote estigmatizado. Então, o que significa isso? Foi o primeiro sacerdote a receber os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É claro, a sua vida teve inspiração de São Francisco de Assis, que é do conhecimento de todo mundo também que ele teve as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Padre Pio, nestes tempos, né, podemos dizer assim, ele morreu em 1968, então é uma data bem próxima aí de nós, né, no ano 2021. Então é um santo dos nossos tempos, é um santo onde tem crescido a devoção, né, a sua morte se deu aí exatamente no dia 23 de setembro de 1968, e de lá para cá sua devoção veio crescendo ainda mais, né? Então muitas pessoas acabam aí se tornando filhos espirituais de São Padre Pio. E é aquela questão, né? Não é a pessoa que escolhe o santo de devoção, mas é o santo de devoção que vai escolhendo a pessoa. Então tem esse livro aqui muito interessante, não estou sendo pago para fazer propaganda da minha biblioteca católica, mas tem esse livro muito interessante aqui, Orando com São Padre Pio, que logo aqui no finalzinho do livro, que é um livro oracional, né? São orações cotidianas que podemos fazer em honra a São Padre Pio, mas diz o seguinte, né? Que em agosto de 1968, que é o mês anterior aí à sua morte, disse Padre Pio: eu pertenço totalmente a todos e todos podem dizer: Padre Pio é meu. Amo muito meus irmãos e irmãs em exílio.
amo os meus filhos espirituais como se fossem meus filhos na carne. E ainda mais, posso esquecer-me de mim mesmo, mas não dos meus filhos espirituais. De fato, eu lhes asseguro que quando o Senhor me chamar, olha só, eu direi: Senhor, ficarei às portas do paraíso e só entrarei quando vier entregar o meu último filho. Então, se você gostaria de se tornar-se um dos filhos espirituais de Padre Pio, comece desenvolvendo uma vida de oração com este grande santo da Igreja Católica, que tem muito a nos ensinar através dos seus escritos, mas, sobretudo, através de uma santa e autêntica devoção. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua caminhada com São Padre Pio, que ele interceda sempre pela sua vida, vocação e história. São Padre Pio, rogai por nós.